Bom dia, queridos. Nós temos estudado o livro de Provérbios e eu quero convidar você a estudar comigo hoje o capítulo 7. Esse capítulo fecha uma sequência de 3 capítulos, de 5 a 7, que falam a respeito do adultério, de um homem que comete adultério com uma mulher. E a gente vê, ao longo desses capítulos, uma série de consequências na vida desse homem. Talvez a sua tendência ao ouvir o tema desse vídeo é imediatamente desligar o vídeo, porque você vai dizer, isso nunca pode acontecer comigo. 2 textos da palavra de Deus dizem o contrário, dizem que você está enganado. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge buscando a quem possa tragar. E 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A realidade da vida espiritual, e da tentação, a possibilidade de qualquer um de nós, ao se desviar da palavra de Deus, caímos em determinado pecado. Quando a gente olha para Provérbios, mais uma vez, existe essa sequência. No capítulo 5, a gente vê ali uma série de decepções que o pecado na área sexual trazem para esse jovem aqui, ou para aquele que comete esse pecado, Então a gente tem no capítulo 5 a ideia de que aquilo que parece doce se torna amargo, aquilo que parece um ganho se torna uma perda, aquilo que antes era pureza agora está contaminado, e aquilo que parecia uma liberdade de fazer o que quer se torna uma escravidão. No capítulo 6, nós vemos que o pecado, ele vai trazendo, o pecado nessa área sexual, ele vai trazendo uma destruição que é gradativa. Primeiro, há um afastamento da palavra de Deus. Depois, esse pecado pode envolver despesas financeiras, Também você tem como consequência a perda de prazer, a perda do bom senso e também da sua própria paz. Tudo isso ali no capítulo 6 de Provérbios. Então hoje a gente quer abordar o capítulo 7, onde esse pecado de adultério culmina na morte. Nós vemos no texto de hoje que esse jovem que cai na tentação do pecado, ele primeiro tenta a si mesmo, depois ele é tentado pela mulher e por fim, quando ele faz isso, ele está tentando a Deus. Então, pela terceira vez, Salomão aqui chama a atenção do jovem para voltar-se para a palavra de Deus. Porque guardar o mandamento de Deus é uma questão de vida ou morte. Então, veja comigo, Provérbios capítulo 7, versos 1 a 5, é esse chamado ao jovem, A palavra de Deus diz assim, filho meu, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. A adúltera mora nessa rua sem saída, vai dizer o final do capítulo, A sua casa é o caminho para sepultura, desce a câmaras da morte, diz o versículo 27 de Provérbios 7. Mas aqui logo no começo ele fala sobre a menina dos olhos, Essa ideia de que nós deveríamos proteger a nossa vida da mesma forma que nós protegemos nossos olhos, como algo que é extremamente valioso. Então nós deveríamos fazer isso com a palavra de Deus, protegê-la e honrá-la.
E a gente faz isso quando a gente obedece à palavra de Deus. Com frequência, o pecado sexual começa com olhos que são indisciplinados, né? Então, essa é uma exortação ali, né? Do versículo 2, guarde como a pupila dos seus olhos, né? Veja o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versos 27 a 30. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita te faz pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E todo pecado, né, tem início ali no coração, né? O centro do ser humano é o coração, né? A Bíblia apresenta o coração como o centro do homem. E por isso aqui no versículo 3, né, a recomendação é: escreva os mandamentos na tábua do seu coração, né? De que maneira guardará o jovem puro o seu caminho, né? Observando segundo a sua palavra. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Provérbios vai nos exortar a tudo isso. Então, se nós amamos a sabedoria de Deus, como amamos um membro da nossa família, nós não vamos ter o desejo nunca de visitar a casa da prostituta. Esse capítulo, então, apresenta a descrição desse jovem que cai numa armadilha, na armadilha da mulher adúltera. Então, veja comigo a sequência do texto aí, né? Primeiro, ele tenta a si mesmo. Vamos entender isso aí, né? Versículos de 6 a 9. Da janela da minha casa, alguém está olhando, né? E está descrevendo para nós o que acontece com esse jovem. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi este, entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegava às sombras da noite, crescia a escuridão. O texto aqui dá a impressão desse jovem que é totalmente inocente, ou então muito orgulhoso, né? Convencido de que brincar com o pecado não ia causar nenhum problema com ele, né? Não ia ter consequência. Mas, na verdade, ele está tentando a si mesmo e está prestes a pecar. Em primeiro lugar, então, a gente vê que esse jovem ele está fora de casa, ele está na escuridão da noite e ele está caminhando por um lugar de tentação e perigo. Olha, várias regrinhas aí sendo quebradas que vão levá-lo à ruína. Então, ele não deu ouvidos aos conselhos sábios do Senhor. Em Provérbios capítulo 5, verso 8, nós lemos: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Esse jovem está fazendo exatamente o contrário. Ao longo de mais de 30 anos de crente, eu tenho ouvido muitas histórias tristes com relação a pecados sexuais. E a realidade, né, é que pessoas que passam por isso acabam tendo um sofrimento intenso. Em quase todos os casos, essas pessoas se colocaram intencionalmente em lugares indevidos, em lugares perigosos. Ao contrário de Jó, né, que disse que fez uma aliança com seus olhos, né, para não colocá-las não colocá-los, né, os olhos sobre uma donzela. Ou então o exemplo de José, né, que fugiu, né, da mulher de Potifar, né? Como diz o texto, né, foge outrossim das paixões da mocidade. Nós não podemos evitar de ser tentados nessa área, mas nós podemos evitar de nos colocarmos nós mesmos em condições de perigo. Essa é a primeira, então, a primeira exortação aqui do texto, né? Coloque-se longe das situações de perigo. Não tente a si mesmo.
Isso não é sábio. Depois nós temos a mulher indo até ele para tentá-lo. Versículos de 10 a 20, Provérbios 7, 10 a 20 diz assim: a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, os seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: eu tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Essa mulher é como aquela aranha, né, que fica à espreita na sua teia. Essa mulher procura uma vítima para se lançar contra ela. Ela é casada, seu marido está viajando, ela se veste como uma prostituta para atrair esse jovem distraído. Ela não vê motivo para não se entreter enquanto o marido está fora. Ela procura vítimas nas ruas, mas agora ela vê esse jovem que está na porta da casa dela. Então ela vai até ele, o agarra, o beija e convence que era o momento perfeito para eles estarem juntos. A ideia de oferta de um sacrifício pacífico só indica que ela está dizendo que tem alimento em casa. Né? Vem, eu vou fazer um banquete para você. Em Provérbios capítulo 30, verso 20, nós lemos: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não cometi maldade alguma. A mulher, então, a mulher adúltera, ela elogia esse jovem e faz ele pensar que ela o considera alguém especial, que ela jamais se ofereceria para uma outra pessoa a não ser a ele. Ela também apela para a sua imaginação quando ela descreve a sua linda cama com especiarias caras e com perfumes. Ela garante que ninguém vai ficar sabendo, mas alguém já está olhando pela janela. Ela diz que o seu marido vai ficar fora por muitos dias e sugere que eles têm tempo de sobra. Esse jovem, depois de ser tentado então por si mesmo, se colocar numa situação de perigo, agora está sendo tentado ainda mais por essa mulher que lisonjeia com palavras. Com tudo isso, nós temos o terceiro ponto. Em terceiro lugar, esse jovem então tenta ao Senhor. Com essa atitude dele, ele está tentando também ao Senhor, seu Deus. Dá uma olhada nos versículos 21 a 27. Provérbios 7 diz assim: com a sedução das palavras, essa mulher o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que cai no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Quando nós oramos, para Deus, não nos deixe cair em tentação, nós sabemos que Deus não nos tenta. A palavra de Deus fala isso, que Deus a ninguém tenta. Mas nós podemos ser tentados por nós mesmos e por outros. Deuteronômio 6,16 diz: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Nós podemos tentar a Deus, tentar a Deus
nós fazemos isso quando desobedecemos a sua vontade de forma consciente. Aquilo que eu já sei que está errado, mas eu continuo praticando. Quando nós nos colocamos em situações perigosas, onde nós podemos ser tentados ali por outras pessoas. Ou quando nos colocamos numa situação que só se Deus nos livrar é que nós vamos poder evitar aquela tentação. É como se nós desafiássemos a Deus. Como aquela sugestão dada por Satanás a Cristo, né? Se atira daqui do alto do templo, porque Deus não falou que ia te proteger. E a resposta do Senhor foi exatamente essa: não tentarás o Senhor teu Deus. No texto de hoje, o jovem tomou a decisão burra de seguir aquela mulher. E, ao fazer isso, ele começou a agir como um animal. Ele deixou de ser um rapaz criado à imagem de Deus. E ele passou agora a ser um boi caminhando para o matadouro. Ou um pássaro rumando direto para uma armadilha. Então, sempre que nós estamos fora da vontade de Deus, nós perdemos esse privilégio que temos, né, de sermos feitos à imagem de Deus. Ao entrar na casa da mulher adúltera, sentar na sua mesa, deitar na sua cama, o jovem desobedeceu a lei de Deus intencionalmente e o Senhor não interveio para salvá-lo. Deus permitiu que o jovem pecasse e fracassasse e sofresse as consequências do seu pecado. Deus poderia ter impedido, mas não fez. Porque a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. É como eu largar a minha casa ou meu carro aberto num lugar onde está cheio de bandidos, né? Não, Deus vai proteger. Nós não devemos colocar nosso Deus à prova. Se ao invés de tentar o Senhor, aquele jovem tivesse olhado para cima, para o Senhor, e se lembrado da sua palavra, olhado para dentro e mantido o seu coração voltado às verdades de Deus, olhado para frente e pensado nas consequências terríveis do seu pecado, ele teria fugido das garras da prostituta e poupado a sua vida de destruição. A sociedade de hoje não apenas aceita os pecados sexuais, como também incentiva esse tipo de coisa, de comportamento. Só que o Evangelho ainda pode trazer salvação para as pessoas. Cristo pode transformar vidas e comportamentos. Não basta os cristãos protestarem contra o mal. Eles também devem praticar aquilo que é bom. Eles devem proclamar as boas novas de que pecadores podem ser transformados em novas criaturas quando se entregam para Jesus Cristo. Se o mundo tivesse mais luz, então teria menos trevas. Se o mundo tivesse mais sal, haveria menos corrupção. Se o mundo ouvisse mais a verdade das Escrituras, menos pessoas cairiam nas armadilhas da mentira. Então, queridos, nós temos um trabalho a fazer. Começando na nossa própria vida, conosco mesmo, mas também no mundo em que vivemos. Que Deus nos ajude a sermos luz onde quer que formos. Que Deus abençoe o seu dia, também a sua semana. Nos vemos no final de semana, em nossa conferência missionária. Um grande abraço para todos.